Não nego haver no júri um ou dois ladrões com culpa maior do que a do preso. Quem diz isso é Ângelo, personagem da peça Medida por Medida de William Shakespeare. Ele condena um jovem à morte por cometer um crime que ele mesmo já cometeu no passado. Muitos exemplos de parcialidade e conveniência em julgamentos vêm à nossa cabeça quando vimos isso, né? Eu sou Pedro Caroca, integrante da Cia Burlesca, e este vídeo faz parte do projeto Dialogando com Pais. E eu estou aqui para falar da peça Medida por Medida, escrita por William Shakespeare e que está presente na segunda etapa do processo de avaliação seriada da UNB. Roda a vinheta. Medida por Medida foi escrita no comecinho do século XVII, mais precisamente em 1604. Era o fim da dinastia Tudor, sob o governo da Rainha Elizabeth I, uma monarquia absolutista. Período do Renascimento, marcado por conceitos racionais e humanistas, da expansão marítima europeia, com a exploração e colonização de novos continentes, do mercantilismo como política econômica, caracterizado pela acumulação primitiva do capital, antecedendo o capitalismo. De desdobramentos da reforma religiosa, culminando no avanço da Igreja Protestante. Uma Inglaterra livre da França e do papado, com comércio em ascensão e governada por uma rainha que gostava de quê? De teatro, de espetáculos populares e ainda protegia as companhias teatrais. Um prato Shakespeare para cheio. Não. Um prato cheio para Shakespeare. Shakespeare foi escritor, ator e diretor. Escreveu 38 peças e 156 poemas, tendo sua obra traduzida para todas as línguas, sendo o dramaturgo mais encenado do mundo. Alguém pode até nunca ter lido nada dele, mas com certeza conhece os personagens Romeu e Julieta, ou a célebre frase "ser ou não ser, eis a questão". A questão é que ele viveu num período em que as peças eram encenadas em teatros abertos, com pouco cenário, sempre no verão e nunca durante períodos de pestes. Tipo o que a gente está vivendo agora, sabe? Eita, saudade de um teatro, hein? Ah, e os personagens femininos eram somente interpretados por homens. Tudo isso é característica do teatro elisabetano. Sir William Shakespeare era bastante popular. Hello, how are you? Oh. Apesar do texto deveras rebuscado, cheios de figuras de linguagens, falas grandes, profundas, filosóficas. Mas tudo isso fazia parte do que era produzido e consumido na época, que afinal de contas, o universo retratado era de reis, juízes, imperadores, o que também justifica o estilo linguístico. Seus textos falam sobre comportamentos e sentimentos humanos, eventos e personalidades históricas, ambientado principalmente em outros países, como é o caso de Medida por Medida, que se passa em Viena, capital da Áustria. Shakespeare leva suas peças para outros reinos que não da Inglaterra, para poder distanciar o olhar do público e este poder enxergar os próprios problemas. Sempre embrulhado com uma história de amor, de vingança, de ódio, de inveja, de magia, de família, de traição. É claro que todo mundo que está vendo esse vídeo leu a peça, mas se por acaso tem algum desavisado, não se preocupe, porque agora senta que lá vem um resumo da história. A história começa quando o Duque de Viena se ausenta da cidade e se disfarça de monge para poder vigiar a sociedade. E deixa no seu lugar Ângelo, um homem de bem, perfeito para ocupar o lugar de julgar a população. Quando Ângelo assume o poder, ele resgata uma lei que estava em desuso, decretando o fechamento de bordéis, prendendo prostitutas e condenando à morte o jovem Cláudio por engravidar a sua noiva antes do casamento, a Julieta. Não a Julieta do Romeu e Julieta, essa é outra Julieta, tá? Daí, para tentar anular a sentença, Isabela, que é irmã de Cláudio, tenta convencer Ângelo, que pede a virgindade dela em troca da liberdade do irmão. O duque, disfarçado de monge, descobre tudo
e bola um plano engenhoso para salvar a vida de Cláudio e desmascarar a hipocrisia de Ângelo. E depois de muito quiprocó, o monge revela sua verdadeira identidade de duque em público e, como castigo, força os homens corruptos a casarem com mulheres que eles não queriam. E para completar, esse duque ainda pede Isabela em namoro. Medida por Medida é considerada uma comédia sombria, porque ela não é leve, divertida e com um final feliz. Mas ela tem todos os elementos e artifícios típicos de uma comédia, principalmente pela presença da sátira e crítica à sociedade, que geram reflexões. Ela segue a estrutura aristotélica, com começo, meio e fim, divididos em 5 atos. Mas sobre o que de fato Shakespeare fala nessa obra? A grande crítica que Shakespeare faz é ao poder. Principalmente o poder concentrado na mão de uma única pessoa que pode, entre outras coisas, comprometer o avanço de uma sociedade ao resgatar leis que não condizem mais com a realidade do momento. É como, por exemplo, criminalizar a homossexualidade hoje, ou proibir as mulheres de votar. Já pensou que retrocesso? Outro ponto é a famosa dobradinha Estado e Igreja como instituições poderosas, normatizadoras da população que controlam os costumes, a vida social e a política. Essa relação, muito forte, principalmente na Idade Média, aparece na peça através da influência do duque na vida dos personagens, inclusive quando ele está representando a figura religiosa do monge. Essa mistura de política e fé parece não querer acabar, né? Mas a gente tem que ficar esperto, porque pelos exemplos históricos que a gente conhece, a gente sabe que isso não dá certo. Mas esse risco a gente não corre, afinal de contas, o Estado é laico, né? Sabe aquela frase? Para os amigos, tudo, mas para o inimigo, a lei. Na peça fica muito claro a diferença entre o que eu exijo do outro e do que eu pratico. Do que eu pareço ser e do que eu sou de fato. Como é que chama isso mesmo? Hipocrisia. Prega-se o moralismo, mas pratica-se a luxúria. É como dizia Maquiavel, né? O importante é parecer ser. Talvez a temática mais importante discutida nesse texto seja a questão jurídica. Quantos julgamentos de fato são imparciais? O que pesa mais? O que pesa menos? Qual é a medida do julgamento? É só lembrar de um caso. Homem, branco, rico, absolvido de uma acusação de estupro, mesmo diante de provas incontestáveis. Na verdade, 2 pesos, 2 medidas. E para fechar com chave de ouro, o velho machismo e patriarcado. As personagens femininas são compensadas com o casamento e os masculinos são punidos com os casamentos, porque eles são obrigados a se casarem com mulheres que eles não queriam. As mulheres aparecem nesta obra como executoras dos planos dos homens e não como pensadoras de planos, e um tanto manipuláveis também. Pensando bem, típico da época, né? Ainda bem que evoluímos muito nesse quesito. E bora ficar ligado para não retroceder. Agora é com vocês. Na descrição desse vídeo a gente disponibilizou um link com o texto da peça e também material de referência e apoio para o seu estudo. Então, bons estudos e arrase na prova!